A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19 e versículo de número 9, que vai nos dizer assim: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que essa noite escura está passando. Eu vou repetir para que você possa entender e guardar na tábua do seu coração. Essa noite escura está passando. Sim, irmãos, homens e mulheres de Deus passam por noites escuras. Passam por adversidades, passam por problemas, sim, irmãos. Ninguém é super crente. Quando nós lemos aqui o versículo 9, nos dizendo que ali entrou em uma caverna, era o profeta Elias. O profeta Elias entrou em uma caverna. Tem lutas que são tão grandes, mas tão grandes na nossa vida, que parece muitas vezes que nós vamos sucumbir. E era exatamente isso que estava acontecendo na vida do homem de Deus chamado profeta Elias. Muitas vezes, irmãos, nós vamos olhar para a nossa história e as perseguições, as lutas, os problemas, eles vão começar a acumular. E quando começa a acumular, parece que as nossas forças estão indo embora. Era isso que estava acontecendo com o profeta Elias. Quando o profeta Elias, ele escuta as ameaças de Jezabel, irmãos, ele vai se esconder. Ele vai para um deserto que Deus não mandou ele ir. Muitas vezes nós, irmãos, vamos para deserto sem Deus mandar. Muitas vezes nós nos escondemos sem Deus mandar a gente se esconder. Às vezes a luta é tão grande que você diz: se eu pudesse, eu me escondia para ninguém me encontrar, não é assim? Pois é. Um dia o homem de Deus chamado profeta Elias se sentiu assim, como você tem se sentido. E isso é normal, irmãos, porque nos mostra a nossa fragilidade, a nossa humanidade, para entendermos que tudo é graça. É favor merecido. Deus não nos escolheu porque somos super crentes, certo? Deus não nos escolheu porque somos fortes o suficientes, somos bons o suficiente, pregamos bem, cantamos bem, pastoreamos bem. Deus não nos escolheu por isso. Nós precisamos entender diariamente a nossa humanidade, nossas fragilidades e as nossas limitações. Porque somos frágeis, limitados, imperfeitos, pecadores. E foi a graça do Senhor que nos alcançou. Declare comigo: eu sou falha, e foi a graça do Senhor que me alcançou. Eu sou falho, e foi a graça do Senhor que me alcançou. Nunca esqueça disso. Mesmo que você ore, mesmo que você jejue, mesmo que a sua vida esteja no altar, que você dizime, que você faça tudo direitinho como o Senhor ordena que seja feito, nunca esqueça que foi a graça do Senhor que te alcançou. E nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós passamos por momentos de fragilidade e de dificuldade. Tem momentos que estamos tão cansados que o próprio Deus, irmãos, ele tem que vir para nos socorrer. Ele tem que vir para nos aliviar, porque senão a gente não suporta. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui com o profeta Elias. O profeta Elias, ele estava naquele momento ali necessitando de uma visita do próprio Deus. Você observa aqui que na caverna, quem visitou a ele não foi o anjo, mas foi o próprio Deus. Tem momentos que não dá para anjo, não dá para profeta, não dá para pastor, missionária nos visitar, não. Tem momentos que tem que ser o próprio Deus que tem que nos visitar e nos tirar da situação que estamos, porque senão nós não saímos dela. Senão nós não conseguimos vencer. E eu estou conversando com homens e mulheres de Deus que o Senhor está dizendo para você hoje: eu estou te tirando de situações que eu sei que sozinha você não consegue vencer. Que sozinho você não consegue vencer. Deus permitiu Elias passar a noite na caverna. Muitas vezes, irmãos, Deus, ele não vai nos tirar do momento de dor que estamos vivendo, do momento de incerteza, de dúvida. Ele não vai nos tirar na hora. Ele vai deixar a gente passar aquele tempo.
Este tempo aqui era necessário na história do profeta Elias, porque apesar de ser um homem de Deus, ele era um ser humano. E aqui nós vemos de maneira clara que ele era um ser humano, como nós somos. A Bíblia diz que ele entrou numa caverna onde passou a noite. A noite toda ele ficou dentro de uma caverna escondido. A noite toda, irmãos, Deus naquela noite não socorreu a Elias. Mas Deus deixou ele passar aquela noite ali. Aí você diz, Deus, por que o Senhor ainda não me socorreu? E Deus está dizendo, porque eu quero que você entenda a sua fragilidade. Porque eu quero que você entenda a sua humanidade. Porque eu quero que você entenda que o que eu vou fazer na sua vida não é mérito seu. Eu quero que você entenda que você é imperfeita, que você é falho. E é por isso que eu não te poupo de passar a noite na caverna. Aqui estava um grande homem de Deus. Que Deus havia feito milagres extraordinários através dele. Mas agora ele estava cansado. É normal cansar. É normal estarmos fragilizados. Nós não podemos deixar de normalizar isso. Por quê, irmã? Porque nós temos que entender a nossa humanidade diariamente. Porque senão, irmãos, o fardo fica muito pesado. Se nós ficarmos achando que nós não pecamos, que nós não temos falhas, isso começa a pesar muito. Porque isso não é verdade. Aquele que diz que não tem pecado, irmãos, mentiu, é mentiroso, já pecou aí. Porque todos nós temos pecado. Se fôssemos perfeitos, teríamos sido arrebatados. Como depois aqui Elias foi, como Enoque foi. Mas enquanto, irmãos, não chegamos a esse nível, nós somos pecadores. Nós somos falhos e somos imperfeitos. Depois daquela noite, a Bíblia nos diz que o Senhor falou com Elias e perguntou para ele, que fazes aqui, Elias? Deus deixou ele passar por aquele momento e depois Deus se apresentou para ele, depois de todo este momento aí na caverna de noite escura, que parece que não vai passar de problemas e adversidade, Deus vai se apresentar para você. Declare comigo, eu creio que depois de toda dor, Deus vai se apresentar para mim. Eu creio que depois de toda dor, Deus vai se apresentar para mim. Isso não aconteceu somente na história de Elias, irmãos. Depois do momento de dor, grandes homens de Deus viram o agir de Deus. Grandes homens de Deus viram Deus se apresentando para eles. A exemplo de Jó. Jó passou por grandes dores. Quando olhamos para a história de Jó, irmãos, nós vemos a humanidade dele ali bem clara e nítida, para que a gente contemple que ele não era um santo, porque santo só Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, passou na terra e não pecou. Mas o restante, todos nós pecamos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, tudo o que nós vivenciamos é o que, irmãos? É graça. É favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor resolveu nos amar. Nós não merecíamos, mas o Senhor resolveu nos abraçar. Irmã, mas Deus, ele deu testemunho de Jó. Ele diz que Jó era um homem íntegro, temente reto, que se desviava do mal. Pois é, mas Deus não diz que Jó era perfeito. Deus diz que Jó andava com integridade. Você andar com integridade não quer dizer que você não peque. Não quer dizer que você não vá falhar. Todos nós falhamos. Mas a diferença está no coração contrito, no coração quebrantado. A diferença está quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você se arrepende dos seus pecados e das suas falhas. Elias havia passado por um momento de fragilidade. Jó passou por um momento de fragilidade, como você, como eu, como nós passamos. Só que ambos, irmãos, foram aprovados pelo próprio Deus. Aí está a diferença na vida daqueles que buscam o Senhor verdadeiramente. Aí está a diferença na vida de homens de Deus de verdade. São pessoas, irmãos, que podem até passar pela dor, pelo sofrimento, pelo vale, pela adversidade, pela noite escura. Mas o Senhor os socorre. Mas o Senhor faz questão de mostrar que eles não estão sozinhos naqueles momentos de dificuldade.
Por isso Deus se apresenta aqui para Elias, depois dele passar aquela noite escura. Depois dele viver aqueles momentos de fragilidade. Em Salmos 30, verso 5, vai nos dizer assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós vemos Deus se apresentando aqui para Elias, irmãos, nós vemos um novo dia amanhecendo na história dele. Nós vemos a noite escura ficando para trás. Deus fortaleceu Elias para sair daquela situação. Deus, irmãos, ele permite a prova, mas depois ele aprova, certo? Ele tem permitido provas na sua vida para você entender a sua humanidade. Para que você entenda que você não é perfeito, que foi a graça do Senhor que te alcançou. Porque assim, irmãos, se Deus, ele nos chama e começa a fazer coisas grandes e extraordinárias através da nossa vida, a vaidade vai querer tomar conta do nosso coração. A soberba, a prepotência, então nós vamos pensar que eu sou perfeita, eu sou perfeito. Tô andando com o Senhor, sou santa, eu sou santo. Então isso pode começar, irmãos, a entrar no nosso coração e a vaidade pode começar a tomar conta do nosso ser a ponto de perdermos a nossa salvação. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente entenda que perfeito é Ele. Deus quer que a gente entenda, irmãos, que as fragilidades podem vir, as lutas podem vir. Mas Ele está conosco pela sua misericórdia e não porque Ele tem a obrigação de estar conosco, porque somos perfeitos. Não, porque não somos. Este homem de Deus chamado Elias estava dentro de uma caverna, com uma grande fragilidade, com uma grande dor na sua alma, com uma depressão. Nós podemos dizer que Elias estava em depressão. Por quê? Porque aqui há nítido, irmãos, sinais de uma pessoa depressiva. Nos versículos que falam que ele pede para si a morte, que ele não quer mais viver. Ele estava tão entristecido que ele entrou em uma caverna, a caverna é escuridão. Quando falamos de escuridão, falamos de tristeza, de depressão, enfim, era assim que o profeta estava. Um grande homem de Deus, irmãos, um grande profeta. A mesma coisa aconteceu com Jó. Jó também era um grande homem de Deus. O próprio Deus disse, homem íntegro, temente e reto, que se desvia do mal. O próprio Deus deu testemunho de Jó, e Jó teve depressão. Jó ficou de um jeito, irmãos, que o psicológico de Jó foi tocado, foi abalado. Não houve áreas na história de Jó que ele não passasse por dor e sofrimento. São homens, certo? Imperfeitos, que passaram por dores, mas venceram. Você não é perfeita, você não é perfeito. Você tem passado por dores e Deus te trouxe aqui para te dizer, é normal. É normal eu permitir momentos de dores, de angústia na vida dos meus escolhidos para depois eu os aprovar. É para que eles entendam a fragilidade deles e o quanto eles são dependentes de mim. É isso que Deus, irmãos, está falando contigo. Ele está dizendo a noite escura para você entender sua fragilidade, a sua humanidade. Ou seja, para você nunca perder a sua dependência de Deus. Você pode chegar aonde for, viver o que for, pode ser um grande homem de Deus, Deus pode soprar seu nome, pode ser uma grande mulher de Deus, pode ser uma bênção, usado na profecia, usado no discernimento da palavra, usado, enfim, com os dons do Espírito Santo, mas você nunca pode esquecer da sua humanidade. Você é ser humano. O Senhor usa o vaso de barro, porque a excelência está no que está dentro. Ou seja, no Espírito Santo que habita em nós e não no vaso, que é o vaso de barro. Quando entendemos isso, irmãos, nós compreendemos a noite escura vem para mostrar a minha humanidade. As dores vêm para mostrar a minha humanidade. Olhe para a história de Elias que você vai ver a humanidade dele sendo revelada aqui. O quanto ele era falho, imperfeito. O quanto a guerra feriu a ele, porque tem guerras que nos ferem, nós somos seres humanos. Mas Deus nos socorre. Deus nos ajuda, Deus nos sustenta e não permite a noite escura nos matar. Elias passou pela noite escura, talvez você está passando pela noite escura. Jó passou por noites escuras. Mas o nosso Deus fez o dia amanhecer para estes homens. E eu quero lhe dizer uma coisa, Deus vai fazer o dia amanhecer novamente para você. Deus vai fazer a noite escura ficar para trás. Deus, ele vai te entregar um tempo novo. Declare comigo, eu creio que o meu Deus vai me tirar de toda a escuridão e vai trazer um tempo novo para a minha vida.
Eu creio que o meu Deus vai me tirar de toda a escuridão e vai trazer um tempo novo na minha vida. Eu sei que tem fases, irmãos, que nós vemos só escuridão. Eu sei que tem fases que parece que elas nunca vão passar, que elas nunca vão mudar. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te falar que da mesma forma que o Senhor se apresentou para Elias e tirou Elias de dentro daquela caverna e deu forças a ele para sair, porque as palavras de Deus fortaleceu Elias e ele saiu da caverna. Saiu por quê? Porque Deus se apresentou para ele. Saiu por quê? Porque Deus o fortaleceu. Assim acontecerá na sua história. Jó também saiu daquela situação de noites escuras, de dor e de sofrimento. Quando estes homens, irmãos, saíram das provas que eles viveram, das dores que eles passaram, eu tenho certeza que eles começaram a ver mais a humanidade deles. Eles começaram a ver mais a dependência deles. E é isso que Deus fala contigo. Tudo que você está enfrentando, tudo que você está passando é para que você entenda que você é dependente. Declare comigo, eu sou dependente de Deus e eu nunca posso esquecer disso. Eu sou dependente de Deus e eu nunca posso esquecer disso. É por isso que Deus não te isenta das noites escuras. É por isso que Deus não te isenta das provas, das dores, dos sofrimentos, para você entender que você é dependente dele e que tudo que acontece na sua vida é graça. É favor imerecido. A noite escura, irmãos, ela passa. E Deus, ele traz um novo amanhecer depois de toda a prova. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que toda noite escura, Pai, ela passa. Eu creio que toda prova finda e o teu nome é glorificado. Senhor, a noite escura é para nós entendermos a nossa humanidade, as nossas fragilidades, as nossas imperfeições e compreendermos que somos dependentes do Senhor, que tudo é graça, é favor e merecido. Estamos de pé porque o Senhor nos sustenta, nos ajuda, nos alimenta, Pai. Ai de nós se não fosse o Senhor na nossa história. Mesmo Elias sendo um grande profeta, ele passou por um momento de noite escura, arribianda candarasto. Mesmo Jó, sendo um homem íntegro, temente reto, que se desviava do mal segundo as tuas próprias palavras, Senhor, ele passou por dores, passou por sofrimentos, para que estes homens pudessem entender a humanidade deles e para que a gente pudesse entender, Pai, que todo ser humano, mesmo que ele seja escolhido, mesmo que o Senhor tenha uma obra na história deles, eles passam por noites escuras, por dores, por sofrimento, mas depois o Senhor aprova. E eu creio, Pai, que da mesma forma que Jó, que Elias foram aprovados, os teus filhos também serão, e o teu nome, Pai, será glorificado na história deles de maneira especial. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Pai, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus, ele não isentou Elias de passar a noite na caverna, mas depois daquele momento ali de fragilidade, de dor,
Naquele momento que Elias estava achando que estava sozinho, Deus se apresentou para ele, mostrando a graça, mostrando o amor, mostrando a misericórdia do Senhor para com ele. E assim é na nossa história. Deus, ele permite as dores, os momentos de solidão, os momentos de luta, as noites escuras, mas depois ele faz amanhecer um novo dia e nos dá vitória e glorifica o nome dele na nossa história. Tudo que você está enfrentando é para você entender a sua humanidade, é para você entender que você é falho, que você é falha, que você é imperfeito, mas o céu te escolheu. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.